É isso aí, pessoal. Estamos aqui no segundo dia do Smart Summit 2026, começando os trabalhos aqui no Rio de Janeiro, o Advisor Talks, agora no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui para conversar com o pessoal da casa MA7. Hoje está aqui do meu lado o Vinícius Prado, economista-chefe da MA7. Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vamos começar a falar sobre um pouco da casa, o que a gente faz. Fico com você para as primeiras perguntas. É isso aí. Cara, acho que eu queria começar falando um pouquinho contigo, né? Aproveitar esse momento aqui no evento e tal. Você contar um pouquinho sobre a MA7, o que a MA7 faz, qual que é o core business de vocês, né? Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. Bom, legal. Hoje eu faço a parte mais da gestão do fluxo de caixa da empresa, estratégias a longo prazo ali com o caixa. Porém, em si, a boutique que a gente criou vem muito de uma ideia de ser algo mais fechado, multi-family office, mais family and friends. E desde então a gente começou a ter operações estruturadas, né? Então a gente começou a fazer ativos alternativos. Então como que a gente faz, né? Qual que é a ideia que a gente leva ali para os nossos ativos? A gente pega algo com problema, resolve esse problema, então a gente compra com um ágio e vende, perdão, a gente compra com deságio e vende com ágio, né? Esse é o core business hoje da casa. A gente estrutura tanto a parte de operações em níveis mais complexos, né? Então desde um terreno que estava tomado, né? E aí a gente faz a reintegração de posse, recupera o valor desse ativo e revende. Então a gente sempre fez isso desde 2010, 2011, a gente tem quase 16 anos aí de casa. Legal, tem uma boa estrada já. Exato, bastante tempo. E a gente sempre teve essa tocada mais privada, family friend, né? Então a gente não saía tanto distribuindo. Hoje a gente começa a ter alguns parceiros, principalmente a InvestSmart, que todos os clientes ali conseguem ter acesso aos nossos produtos direto pelo InvestSmart, porém a gente ainda tem bastante operações que a gente encartera apenas para a MA7 em si. Mas eu acho que, em resumo geral, seria isso. Legal, bacana. E como é que estão os números aí da MA7? Qual o perfil de clientes de vocês? E tal? Se puder contar um pouquinho. Claro. Bom, a gente está próximo de 750 milhões de levantamento, mais de 80 operações estruturadas. A gente está para, ainda esse ano, se Deus quiser, sair uma operação bem grande para mudar esse número e a gente chegar próximo de 1 bi de levantamento, né? Porém, a parte de clientes, a gente tem ali próximo de 1.100 clientes, ainda é algo bem curto, né? Bem pequeno para os números que a gente já levantou. Porém, em si, a gente tem a expansão, a gente quer começar uma expansão em 2026 bem voltada para os clientes em si. Então, acho que seria mais ou menos isso, tá? Legal. Vinícius, pensando um pouco assim, né? Qual que é a proposta de valor da MA7? Né? Se puder contar um pouco para a gente sobre isso, né? Porque no mercado a gente tem empresas diferentes, com abordagens diferentes, né? E como você falou, a MA7, apesar de ser uma boutique, não sei assim, não ter um time tão grande, mas ela já tem uma trajetória longa dentro do mercado e caminha aí para operações grandes, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso, qual que é a grande proposta de valor de vocês? Legal. A MA7 ela surgiu com o nosso CEO, André Matos. Ele foi muitos anos ali do Banco Garantia, né? Também trabalhou na BMF, então ele já tem aquela essência do mercado financeiro na veia. E por muito tempo ele morou lá fora, trabalhou também em bancos lá em Wall Street. E quando ele volta para o Brasil, a questão de ativos estressados não tinha dissipado ainda no Brasil, e lá era muito comum, né? Então ele trouxe para o Brasil essa ideia, e foi bem na época de 2008, quando começou aquele quebra-quebra, aquela loucura. E aí teve uma carteira de bônus inadimplidos do Lehman, né, que aí ele estava dando uma olhada, começou a achar isso interessante, e algumas pessoas aqui no Brasil que já eram mais voltadas ao mercado financeiro estavam comprando. E numa dessas ele acabou entrando, né? Ele comprou uma parte dessa carteira, já tinha ali um capital específico para começar a produzir, né, isso no Brasil, e desde então ele veio trazendo essa essência para o Brasil, né? Quando a gente olha o mercado de ativos alternativos no Brasil, a gente não vê tanta essa dissipação ainda, é uma coisa muito curta, pequena. A gente pode ver grandes gestoras, mas ainda com uma operação muito curta. A gente só é focado exatamente nisso. Porém, a gente tem essa essência de ser coisas voltadas mais para casa e poucas para o investidor de fora. Eu diria que a cultura em si, essa questão que a gente gosta de passar para os clientes, é que é um produto muito específico, é algo que a gente olha com muito carinho, que a gente já está há muito tempo fazendo. A gente tem um time muito enxuto, mas com um time enxuto a gente consegue pegar operações e analisar detalhe por detalhe, porque eu acredito que a cultura em si da MA7 é essa, a gente conseguir pegar algo, transformar num valor
e acabar agregando esse ágio para o cliente no final e ter um bônus ali na carteira, né? Queria explorar um pouco mais essa questão dos investimentos alternativos, né? Por que você acha que não é tão presente ainda dentro do contexto brasileiro? Ou por que muita gente, quando faz o asset allocation aqui e tal, não coloca tanto ainda alternativos? Da onde vem isso? Tá, isso é muito legal, porque o Brasil, quando a gente olha a questão de investimentos, né, eu falo muito, tem algumas entrevistas que eu falo sobre abertura de mercado, de mercado, e assim, sempre que a gente olha dia a dia, que a gente está ali falando no mercado, a gente sempre vê o mesmo cenário, juros altos, o brasileiro correndo para renda fixa, as carteiras mais do mesmo. Aí quando a gente olha hoje muitas, tanto bancos, gestoras, etc., o asset allocation, que você comentou, a gente ainda vê um mínimo percentual em alternativos. E o alternativo em si ainda seria, por exemplo, Bitcoin, criptomoedas, ativos do exterior. Sim. Não tem tanto essa dissipação desses ativos em si, né? E a gente não vê ainda gestoras grandes fazendo isso para distribuição para os clientes, justamente pelo nível de risco, né? A gente não tem um perfil muito alinhado brasileiro com essa questão de risco. É uma conta, eu diria, do papel. Putz, cara, eu vou colocar ali a 15% numa renda fixa, ou eu posso pegar uma rentabilidade muito maior em um ativo alternativo, porém eu posso correr o risco. A gente é conservador, até então, se você olhar hoje os números de quem investe na poupança, ainda é metade dos brasileiros. Sim, cara, então, eu estava vendo o material do raio-x do investidor, né? O pessoal da Ambima faz, né, todo ano. E aí você vai vendo esse estudo aí anual deles, é gritante essa informação, né? Você vai ver o tanto ainda de dinheiro que é colocado na poupança ou até em investimentos extremamente tradicionais, né? Exato, exatamente. Essa é a essência em si do Brasil. A gente vem tentando mudar isso, a gente vem tentando levar um conhecimento, mostrar que não é algo que vai virar pó de um dia para o outro, que existe todo um trabalho atrás disso, que é muito mais factível do que você vê, sabe? Porém, ainda a gente tem essas nuances difícil de levar para o investidor, sabe? Eu acho que isso tem, aproveitando esse gancho que você falou, né, falar um pouco do Advisor Talks, né? A gente vem fazendo um trabalho de educação financeira justamente para combater assim essas áreas meio, vamos dizer, que não foram muito exploradas ou não se tem tanto conhecimento e que acaba até gerando, às vezes, por desinformação, desconhecimento, acaba não sendo explorado, ou as pessoas até acabam vendo de uma forma, às vezes, meio negativa, né? E que, de fato, não é, né? Isso aqui não é um investimento bom, ou isso, ou aquilo, né? Acaba não explorando ali na composição da alocação, né? Exato. Eu acho que, quando você falou em combater, uma grande saída para isso são projetos de educação financeira, né? Exatamente. Vou ter que distribuir informação sobre isso, falar sobre isso, fazer eventos, né? Exatamente. Como é que a MA7 tem iniciativas relacionadas a isso? Esse é o melhor ponto. A gente pensa muito nessa questão de alternativos, de levar ali para o investidor um conhecimento em si sobre os ativos alternativos no nosso Instagram, né? A gente pega bem forte ali com notícias, sempre ali indicando como que por exemplo, desde a guerra do Irã, ali existe pontos que envolvem o ativo alternativo, mas não economicamente na rentabilidade, mas sim que pessoas lá também poderiam estar pensando em ativos alternativos, justamente porque a gente pega conflitos, coisas, assim, tudo que é problema, né? Então, ativo alternativo, a gente brinca que a gente gosta de problema, a gente ama problema. Então, Vinícius, então, aproveitando, já que a gente está falando muito de educação financeira, né? Como é que é a definição? O que está dentro de alternativo? Olha, a definição, agora você pegou muito bem na pergunta, tá? A definição, ela pode ser, depende muito de qual área aquela gestora, aquela casa segue, né? Ativos alternativos, ela pode ser desde um Bitcoin, por exemplo, realmente NPLs, litigation finance, tudo isso está ligado nos ativos alternativos. Porém, a gente escuta no Brasil muito a questão de criptoativos, mais essa parte que é o comum ainda do alternativo. Então, a gente ainda dentro do universo do alternativos ainda tem regiões diferentes ali, né? Exatamente. Tipo, os mais conhecidos, menos conhecidos. Exatamente. Mas toda essa parte de criptoativos acaba entrando em alternativos também. Acaba entrando em alternativos, mas é isso que eu falei, a casa em si, a MA7 não foca em alternativo ou em criptoativos, né? A gente volta mais para ativos judiciais. Sim, então, eu usei só como um exemplo. Isso, exato. Porque às vezes você explicar alternativos, né? Uma coisa mais fácil da pessoa assimilar, às vezes falar um pouco sobre criptoeconomia e tal, né? Mas no caso da MA7, puxando aqui de volta a conversa, né?
aí você já tem lá uma área de atuação bem específica, né? Isso, que é ativos judiciais, unicamente ativos judiciais, precatório, falência, recuperação judicial. A gente está com um caso muito interessante de um terreno que foi invadido, era uma antiga padaria, e aí a gente comprou o direito sobre a padaria e está tendo que fazer toda a desocupação. Então, assim, e aí você vai ver no final a gente conseguiu agregar um valor muito grande àquele terreno e vender por um valor muito maior. Mas eu imagino que ao longo aí desses 16 anos, né, tipo, vocês desenvolveram uma expertise muito grande, né, em relação a isso, né? Exato. Esses ativos aí imobiliários com problemas, entre aspas. Exato. Né? O core business é esse, assim. O nosso CEO, ele fala muito para mim, por exemplo, várias vezes, putz, cara, não saiu no prazo que a gente esperava, tá demorando mais para sair alguma atualização. Aí ele olhava para mim, eu lembro até hoje disso, ele fala, putz, Vini, hoje eu não vou nem colocar minha cabeça no travesseiro. Eu falei, o senhor tá falando sério? Lógico que não, pô, eu trabalho com ativos alternativos, é o dia inteiro estresse. Então, assim, pra gente não, já é comum. Faz parte do jogo, faz né? parte do Vocês jogo. jogam esse jogo, né? Exatamente, tipo... o jogo do estresse em si. Sim, né? Você até comentou, né? O pessoal fala às vezes em ativos estressados, né? Sim, mas eu imagino assim, cara, que vocês foram desenvolvendo uma expertise muito grande nisso e que é justamente o pessoal foge desse problema, né? Exato. Mas assim... E quando fogem é aí que a gente entra, que a gente consegue por um preço muito barato, sabe? E aí a gente reformula toda a expertise da casa e consegue vender depois por muito mais caro. Sim. Porque querendo ou não, as pessoas não querem. Até que ponto a sua dor de cabeça vale, Sim. Né? Então as pessoas querem se livrar muitas vezes da dor de cabeça e é aí que a gente entra. Pô, mas aí vocês têm um time especializado já para fazer isso, né? Tipo, pô, sim. Vamos dizer, para um investidor pessoa física encarar um investimento desse, né? Você tem desde das questões judiciais até o entendimento, né, da estratégia, ver se vale a pena ou não, entendeu? Exatamente. É muito melhor você ir para um investimento com o apoio de uma empresa que entende do que ela está fazendo, né? Exatamente. Antes de chegar, acho que para a ponta final, né, do investidor em si, aquilo que eu falei, muitas das operações a gente nunca abriu para os investidores, é mais para pessoa física mesmo, dos sócios, né? Porém, quando a gente resolve abrir ali por via de parceiros, etc., é um due diligence muito mais complexo do que um due diligence para interno, sabe? Porque para o interno a gente assume alguns riscos a mais. Para os parceiros a gente não quer assumir esses riscos a mais. A gente quer deixar o máximo seguro possível, sabe? Sim. E quando a gente faz essa abertura, a gente deixa muito especificado quais são os pontos que pode ocorrer ali naquela operação. Então, você disse dessa expertise, né? A gente tem, mas internamente a gente corre mais riscos do que com os parceiros. Sim. Ô Vinícius, e como é que você está vendo a evolução desse mercado aí de alternativos, cara? Olha, no Brasil em si a gente tem poucas casas, eu acho que uma das maiores ali que eu conheço é a Jive, né, que tem a sua área ali de ativos alternativos, porém ainda o ticket é um pouco maior, etc. Enfim, eu vejo que ainda existe poucas casas que fazem esse tipo de ativo, ainda vejo que tem muito ambiente para crescer. A gente está num cenário econômico com juros muito alto, a 15%. A gente teve ali ano passado recorde de recuperações judiciais, então isso para a gente é um core business que só tende a alavancar com essa situação. A gente brinca que enquanto uns choram, outros vendem lenços. A gente está no lenço, Essa sabe? frase é muito boa. Exato, mas assim, por um lado é muito complexo, né, economicamente falando, né, de você ter recorde de recuperação judicial. Porém, para nós, é um mercado maravilhoso. Né? A gente consegue ter muitas oportunidades, não só isso. Dentro de recuperações judiciais entra outras questões, por exemplo, de falências, etc., que para a gente abre um nicho muito grande. Vamos dizer assim, esses momentos de crise, eles geram grandes oportunidades de negócio. E aí a gente não vê grandes casas trabalhando essas oportunidades agora, a gente vê mais casas pequenas em si que trabalham com esses ativos. E é isso que eu falo, o Brasil está com uma área muito grande para ativos alternativos, e a gente não vê muito explorado. Assim. Eu gostaria de ver mais falando sobre isso. Acho muito legal, por exemplo, a proposta, né, da gente vir aqui falar um pouco sobre ativos alternativos. Porém, é isso. Acho que o gap do Brasil para ativos alternativos ainda tende a vir muito mais. A gente já teve um cenário muito positivo, mas agora está voltando a ter ainda mais. E assim, pensando nos planejadores, nos consultores e nos assessores, como é que você acha que esse público, né, esses agentes financeiros, que muitas vezes influencia ali a construção de uma carteira ou um planejamento financeiro do cliente final, né? Como é que você vê assim, o papel dessas pessoas em relação à maneira como eles enxergam os alternativos? Eles estão bem informados, não estão? Eles estão num processo de conhecimento? Então,
É isso, eu acho que no Brasil ainda não estão ainda, sabe? Tem uma classe muito obscura sobre os ativos alternativos, a gente acha que é só a parte de Bitcoin, etc. Mas a gente ainda tem esses pontos para serem explorados, né? Sobre na hora que você vai montar a carteira de um cliente, você pode ver, por exemplo, com ativos alternativos, a sua rentabilidade aumentar muito mais, sabe? Então, você te dá uma pimenta ali na carteira do cliente e isso pode ser muito positivo se bem montado, né? Sim. Com um pequeno valor em si, você já consegue trazer uma rentabilidade ali para o cliente maior do que se você só mantesse no convencional ali da carteira. Então, acho que ainda falta essa exploração ali por parte dos advisors, né? Dar uma olhada ali sobre essa parte de ativos. Mas eu diria, né, que não é muito culpa deles, porque a gente vê o Brasil ainda com um cenário bem negativo nos ativos alternativos. E como é que estão os planos aí da MA7, as metas de vocês para os próximos anos, aonde vocês querem chegar e tal? Porque assim, pelo que eu percebi aqui do que você compartilhou comigo, cara, tem muito a ser explorado nesse mercado, né? Exato. Olha, quando a gente fala de metas, eu diria que a MA7 ela cresceu muito rápido. A gente saiu recentemente de um dos escritórios, foi para um outro, agora lá na Juscelino Kubitschek, em São Paulo. E a gente já não está cabendo mais gente no novo escritório, que a gente não está nem há 6 meses, e cada vez mais chegando mais operação, cada vez mais a gente conseguindo melhorar a diligência dos ativos. Então, assim, a meta, eu converso isso muito com o dono do escritório, né, o André, e o André, ele fala, cara, um dia de cada vez, vamos colocar o pé no chão, a gente tem que fazer o melhor hoje, no dia de amanhã só pertence a Deus. Então, a meta em si da MA7 é a gente conseguir chegar ali a um portfólio, principalmente na carteira dos sócios, de próximo de 1 bilhão, né, a gente quer fechar esse ano com quase 1,5 bilhão já sendo levantado. Entendi. A gente quer sair com uma operação que é uma das maiores que a gente está há 3 anos alocados, justamente para conseguir trazer esses números para os investidores. Então, acho que a principal meta, cara, é a gente conseguir melhorar mais aquela diligência que a gente já faz nos ativos. Tá? Sim, muito bom, cara. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e tal. Obrigado. Bom, a gente vai caminhando para o fim aqui da conversa, né? Eu queria só te convidar a deixar uma mensagem final para o nosso público, né? Sobre a MA7 e, poxa, por que buscar aí investimentos alternativos? Né? Se quiser, te convido aí a falar com a nossa audiência diretamente. Perfeito. Bom, pessoal, faço questão que vocês vão no nosso Instagram, ma7.negócios, vai ser um prazer receber vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tem super fácil lá os canais para vocês entrarem em contato com a gente. Tem também nossa MA7 News, toda sexta-feira às 18h30 a gente já posta um resumo de mercado com a visão dos gestores. Então faço questão de convidar vocês a olhar nosso LinkedIn e nosso Instagram. E é isso. Certo, Vinícius, muito obrigado, viu? Obrigado eu. Viu? Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.